Você sabe qual é a diferença de casa e de lar? Por muitas vezes, lutamos para dar o melhor para os nossos filhos. Por muitas vezes, trabalhamos tanto para trazer, como diz o ditado, do bom e do melhor. Para dar o conforto que nossa família precisa. Por muitas vezes, acumulamos coisas, bens, para garantir um futuro que talvez nem chegue. Será que quando teu filho está fora de casa, ele tem alegria em voltar para casa? Aí você pode dizer assim, mas quem não gostaria? Meu filho tem tudo o que ele precisa. Tudo que uma criança gostaria, meu filho tem. Sabe, queridos, o pior erro que podemos cometer é achar que o dinheiro pode comprar aquilo que não tem preço, mas tem valor. Se isso não fosse verdade, não teria tantos jovens se matando, tantos adolescentes se matando, tirando a própria vida, outros caindo no mundo das drogas, da prostituição, nas má companhia. Precisamos abrir os olhos para não perder aquilo que temos de mais precioso. E o que temos de mais precioso não é aquilo que conquistamos com o nosso trabalho, com o nosso esforço, não, queridos. Não é o carro de luxo que você tem na garagem. Não é a casa, a mansão que você construiu. Não, querido. O bem mais precioso que você tem é a tua família. Você precisa olhar para eles como o bem mais precioso. Ah, mas isso eu já sei, sabe, mas você tem realmente tratado eles como o bem mais precioso? Por muitas vezes, de tanto correr atrás, de tanto conquistar, o ser humano, ele age de uma maneira que por muitas vezes é difícil de entender. Porque ele luta tanto para construir um império, aí depois ele luta para não perder esse império. Amanhã eu faço, amanhã eu tiro um tempo, amanhã eu vejo o que eu faço, só que esse amanhã nunca chega. E o filho vai crescendo, crescendo sem a companhia, sem atenção, sem carinho, sem os ensinamentos. Por muitas vezes, a babá dos filhos são jogos, os melhores aparelhos, celular, computador, tem sido a babá dos nossos filhos. E para quê? De que adianta nos esforçarmos tanto? Aí você diz assim, mas é por eles que estou fazendo. Não, não é por eles, não. Você pode até dar tudo que o dinheiro pode oferecer, você pode dar ao seu filho. Mas será que se você perguntasse para ele hoje, filho, você é feliz? O que ele responderia para você? Você já experimentou fazer isso? Me perdoa, mas eu tô aqui para confrontar mesmo. Quando eu comecei esse canal, o intuito desse canal, ao que Deus me impulsionou e praticamente me obrigou a eu estar aqui fazendo isso, foi para chamar atenção, para que você não deixe a tua família ir por água abaixo. Se hoje você perder teu filho, o que você conquistou, o que vai adiantar? Ou será que você não liga mais?
Vamos falar do relacionamento. Será que teu cônjuge está tendo a atenção que deveria? Ou você já esqueceu que graças ao companheirismo dele ou dela, você chegou onde você chegou? Mas eu conquistei sozinha, mentira. Se essa pessoa estava lá te apoiando, estava lá te esperando, estava cuidando de tudo em volta para que você estivesse lá conquistando, ela ajudou a conquistar sim. Enquanto você estava lá preocupado simplesmente com o trabalho, ela estava cuidando dos filhos, cuidando. Então sim, ela te ajudou a conquistar. Ele te ajudou a conquistar. Perdão. Será que vai valer a pena? Se teu casamento acabasse hoje, aí você diz assim, mas se acabar tem tantos por aí que me querem, não é questão de querer, querido. Será que vai querer você, cuidar de você? Ou simplesmente aquilo que você construiu? Sabe o que pode te parar? Alguém mais ambicioso do que você. Não deixa teu filho crescer sem amor, sem carinho. Um simples eu te amo. Um tempo que você tira para jogar bola com teu filho. Um tempo que você tira para dar um passeio com ele, com ela. Um tempo que você para ler uma historinha antes de dormir. Um tempo que simplesmente você deita do lado dele até ele adormecer. Queridos, isso não tem preço. Isso nada pode substituir o carinho do papai, da mamãe. É insubstituível. Sabe, por muito tempo eu trabalhava sem cessar, porque nós não tínhamos condições. Então a gente se jogou no trabalho para dar o melhor para as nossas filhas, porque passamos por dificuldades. Nossas filhas eram pequenas, eu tinha que deixar em babá para poder trabalhar. Teve uma vez que minha filha estava falando para mim e eu vi os olhos dela se encher de lágrima. Aquilo me cortou o coração. Eu falei, Deus, nunca mais eu quero fazer isso por nada. Houve uma apresentação na escola. Era a creche. A passagem da creche para o primeiro ano. Mas era o último ano dela naquela creche. Então, naquele ano, teve formatura. Mas sabe quem que estava com a minha filha? A babá. Se eu tivesse conversado com a pessoa que era responsável, que na época eu trabalhava com meu irmão, se eu tivesse pedido, ele teria dito vá. Mas o medo de decepcionar, o medo do que as pessoas vão falar, o medo de muita coisa me fez negligenciar essa situação. E isso marcou profundamente a minha filha. Um certo dia, nós conversando, a gente começou conversando, rindo, lembrando de momentos que a gente passou junto, momentos que ela passou na babá, momentos que ela teve que proteger a irmãzinha, porque nem sempre as babás eram boas, que pela frente elas sorriam pra gente, mas por trás elas maltratavam. E quando eu ia perceber, já estava bem complicado. Porque eu só sabia trabalhar. Eu com meu esposo. Sabe, o dia que eu ouvi aquilo, ela disse assim, mãe, aquela foto com a babá, quando foram bater a foto, a formatura, eu olhei, eu queria a mamãe, mas eu não queria aquela mulher. Aquela mulher era ruim pra mim. Eu pagava tão bem aquela babá, mas ela maltratava as minhas filhas. Aquilo me doeu tanto, que se eu pudesse
Pedi para que o chão se abrisse e eu entrar ali, porque eu senti vergonha. Eu senti vergonha, literalmente. Porque chegou a ponto assim da minha filha caçula, que agora tem 12 anos, ela disse assim que ela orou pedindo para Jesus dar um trabalho para a mamãe e para o papai que fosse em casa. Na época eu trabalhava fazendo lanche. Só que meu trabalho era fora de casa, não tinha como tê-las lá, elas eram pequenas. Ela falou assim: eu sei que minha mamãe gosta do trabalho dela, então dá uma lanchonete para ela em casa, Deus, que a minha mamãe vai ficar comigo. Eu sinto saudade da minha mamãe. Na época ela devia ter uns 2, 3 aninhos. Porque a maior parte do tempo ela estava na babá ou estava na escola. Nossa, aquilo me desmontou. Eu falei: Deus, eu não gostaria que as minhas joias preciosas estivessem passando por isso. No momento que eu falei para Deus que eu queria fazer mais pelas minhas filhas, Deus me tirou o trabalho. Mas Ele me deu o trabalho em casa como ela pediu. Hoje eu trabalho com delivery. Elas já são grandes, elas ajudam. Nós estamos o tempo todo junto. Mas tem um momento, queridos, que a gente não abre mão. Ele tá todo mundo na mesa na hora das refeições. Claro que tem vezes que, como elas estudam em tempo integral, tem vezes que elas estão cansadas, elas estão dormindo. Mas o máximo que a gente pode ficar junto no dia da folga, por muitas vezes, eu tô cansada, mas a atenção delas, elas mesmo falam às vezes: mãe, se precisa descansar. Eu falo: não, primeiramente é vocês. Por quê, queridos? Eu perdi muito tempo da vida das minhas filhas e hoje eu digo para você: mas você pode dizer assim, mas meus filhos já estão grandes, você pode recuperar. Talvez não recupere o tempo perdido, mas você pode recomeçar. Você pode fazer diferente. Filho é filho, independente da idade. Você precisa mostrar mudança. Eles precisam ver que você realmente está disposto a fazer diferente. Você precisa fazer diferente. Os teus filhos precisam ver que você quer realmente passar tempo com eles. Muitas crianças na escola fazem de tudo para chamar atenção. Por um pouquinho de atenção. Por muitas vezes, esses pais são chamados na escola, ao invés de perceber a situação grave em que colocou os filhos, eles vão lá, eles humilham os filhos na frente dos colegas, eles humilham na frente do corpo docente da escola, todos aplaudem, aquela coisa mais linda. Enquanto deveria parar, conversar com o filho e saber o que está acontecendo. Ao invés de meter os pés pelas mãos, por que não para, não faz uma autoavaliação, não deixa o seu filho se abrir e perguntar para ele o que está acontecendo, por que ele está agindo assim. Nunca é sem razão. Quando um filho começa a chamar atenção é porque está com falta de algo. Quando ele começa a agir desse jeito, pode ter certeza que está faltando algo ali sim, e você é o culpado disso. Ah, mas eu dou tudo. Não, você não dá tudo. Você dá o que o dinheiro pode comprar. Experimenta a fazer diferente. Experimenta tirar tempo com qualidade. Experimenta criar um laço de amizade, de amor, de companheirismo. Até as notas dele na escola vai mudar. Quando o filho tem amor, tem carinho em casa, ele não depende de migalhas que os outros podem oferecer. Ele não precisa chamar a atenção de ninguém, porque ele tem o que ele precisa. Eu sempre digo assim que eu não tenho, pelo menos não por agora, condições de dar tudo que minhas filhas precisam materialmente. Por muitas vezes passamos por apertos, dificuldades, mesmo trabalhando, porque não é fácil. Mas Deus tem dado graça. Agora, queridos,
Hoje eu estava observando nós à mesa e olhando para minha família, eu internamente agradeci a Deus. Porque eu disse assim: Jesus, eu sei que me falta muita coisa no financeiro. Gostaria sim de poder fazer pelas minhas filhas tudo que eu gostaria de fazer, tudo que eu tenho vontade de fazer, sabe? Mas eu posso não ter dinheiro. Mas aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que o dinheiro jamais, o dinheiro do mundo todo pode oferecer, que é o acalento, que é o apoiar o filho na hora que ele mais precisa, dar ombro para ele chorar, abraçar, rir com ele, ouvir as histórias. Nossa, o momento que eu acho mais maravilhoso é quando elas têm algo para me contar, para me falar, que aconteceu na escola, ou alguma vitória, ou alguma coisa que elas precisam me falar, desabafar. É um momento assim, sabe, que eu me sinto útil. Que eu falo assim: não, valeu a pena, minhas filhas confiam em mim. Isso é tão maravilhoso, é tão gratificante. E isso vale a pena. Faz valer a pena ser mãe. É claro, queridos, que eu sou falha também. Eu não vou dizer que eu não erro, que eu não falho, mas a capacidade de pedir perdão por um erro, a capacidade de admitir que você errou, não vai te fazer menor. Pelo contrário, vai demonstrar que você tem coração. Vai ensinar ele a assumir os próprios erros também. Comece a mudar a partir de hoje, queridos. Tenha mais diálogo na tua casa, com teus filhos, com teu cônjuge. Trabalhar é importante, é muito importante, preciso, necessário, mas trabalhar é uma coisa, agora ser escravo do trabalho. Você coloca teu trabalho à frente de tudo e toda e qualquer coisa. Há quanto tempo você não sabe o que é relaxar? E se você morrer hoje, o que você fez? Vai ter valido a pena? Se você tivesse entre a vida e a morte agora, eu tenho certeza, passaria como um filme na tua cabeça. Meus filhos, meu cônjuge, uma última chance para dizer para eles: eu te amo. Para dizer pro teu filhinho quando chega em casa e você diz: ai, vai brincar. Não, ele quer brincar com você. Para sentar pelo menos uma vez com ele, sem fazer nada, só observar ele. Para ele dizer assim: meu papai tá aqui, minha mamãe tá aqui. Você não faz ideia o quanto isso é importante, querido. Valorize mais as coisas que realmente têm valor, antes que seja tarde demais. Tire tempo antes que não tenha mais tempo. Amém, queridos?